Olá, eu sou o Filipe Santos e nesse vídeo vamos falar mais sobre os efeitos que o inversor de frequência pode gerar em uma instalação elétrica, que medidas devemos tomar para evitar danos em ambas as partes e como identificar alguns fenômenos causados pelo inversor. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal ABB Brasil no YouTube e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades, inclusive receber vídeos das tecnologias que a ABB tem disponível para auxiliá-los nas situações que explicarei a seguir. Para falarmos sobre os cuidados com o uso do inversor de frequência, você precisa entender seu funcionamento básico. Assista ao vídeo específico deste tema em nosso canal para aproveitar melhor o conteúdo que vou apresentar. Tendo bem claro os conceitos de um inversor de frequência, podemos começar a falar dos seus cuidados ao instalá-lo. Pegando um unifilar de um sistema com inversor de frequência, podemos indicar diversos efeitos nas instalações que ocorrem devido ao seu uso. Entre o inversor e motor, podem acontecer os fenômenos de onda refletida, corrente de fuga, curto-circuito no motor, devido a algum furo na isolação, e problemas no rolamento do motor. Na instalação como um todo, os efeitos de corrente e tensão de modo comum geram interferências em sinais de baixa potência ou até mesmo distúrbios na rede. Entre o inversor e o transformador, temos o temido fenômeno das harmônicas, que vou apresentar de uma forma mais simples em breve. Vamos começar pelo fenômeno mais simples de resolver, porém o mais complicado de identificar. Este é o ruído de modo comum, ou corrente de modo comum. Quando o IGBT faz um chaveamento do sinal da tensão DC para gerar o PWM, ele acaba gerando um sinal de corrente residual devido à mudança de estado de aberto para fechado e vice-versa. Essa corrente tem um formato parecido com a figura que você pode ver na tela. Esse sinal de corrente ou ruído é transmitido através dos cabos que vão para o motor, passando pelo eixo, rolamento e finalmente indo para o terra do sistema. Dessa forma, este ruído pode interferir no sistema de alimentação da sua planta, gerando problemas em outros equipamentos. Conforme você pode ver na tela, essa corrente de modo comum circula por todo o sistema de potência, causando aquecimento de conexões, interferências e até danos aos equipamentos no caso de rolamentos de motores elétricos. A dificuldade de identificar esse tipo de problema é porque trata-se de sinais de baixa potência, porém suficientes para gerar os efeitos descritos, sem contar que ele pode espalhar pelo seu sistema inteiro, causando mais problemas na instalação. Há diversas formas de mitigar esse efeito na sua instalação. Primeiro, o uso de um quarto condutor equalizando o potencial entre inversor e motor. Dessa forma, aproximadamente 30% dessa corrente ficará circulando somente dentro do sistema inversor-motor. Segundo, o uso do cabo shieldado fechando a malha. Dessa forma, você diminui a impedância entre os cabos e o terra, fazendo com que a corrente circule apenas dentro da malha do cabo, minimizando o efeito nos outros equipamentos e na instalação. Terceiro, o uso de toroides na saída dos inversores, minimizando o efeito eletromagnético que um cabo pode gerar no outro e filtrando os sinais de alta frequência. Você pode trabalhar com ele em duas concepções. Um toroide para as 3 fases, lembrando apenas que o cabo terra ou cabo equalizador não pode estar dentro do toroide. E a segunda opção, 3 toroides sendo um por fase. Alguns inversores de frequência já vêm com esses toroides nas saídas dos cabos, minimizando os efeitos de corrente de modo comum para a instalação. Outros modelos vêm com um toroide ou um circuito específico na parte interna do inversor, a fim de evitar que a corrente de modo comum de outros equipamentos interfira no funcionamento do inversor. Esses são os famosos filtros EMC. Uma ação de contenção que pode ser tomada é a diminuição do valor da frequência de chaveamento do inversor, fazendo com que você tenha menos ruído gerado por ele. Porém, esse método não elimina o efeito decorrente de modo comum, e a aplicação tem que ser avaliada para saber se é possível utilizar esse artifício. O próximo efeito acontece normalmente em aplicações com longas distâncias entre inversor e motor, ou em aplicações que o inversor aciona 2 ou mais motores. Este efeito é o de corrente de fuga ou efeito capacitivo. Devido às grandes distâncias dos cabos, pequenos capacitores são criados ao longo do circuito, drenando parte da corrente que seria destinada ao motor. Dessa forma, o inversor é obrigado a fornecer mais corrente para manter o torque no motor. Por consequência, é comum o inversor começar a alarmar sobre a corrente ou sobre a temperatura.
você começará a perceber que os cabos aquecem mais devido ao aumento da impedância. Pode haver desequilíbrio de corrente entre as fases e o desempenho do motor pode ser afetado. Em aplicações com um inversor acionando mais de um motor, deve ser considerado sempre a distância de cabos como a soma das distâncias entre inversor-motor para os dois motores. Por exemplo, se a distância de cabos do inversor para os dois motores é de 20 metros, a distância real para o inversor é de 40 metros. Nessas aplicações em que se aciona mais de um motor ou quando a distância é muito grande, recomenda-se aumentar um pouco o dimensionamento do inversor para compensar a perda de corrente causada por esse efeito. O uso de cabo shieldado também é recomendado, pois isola os cabos, evitando que esses capacitores drenem corrente para o terra. Sempre que possível, respeite as distâncias entre os cabos de equipamentos diferentes, separando-os, se possível, dentro da mesma canaleta onde passam os cabos. A amarração em trifólio de cabos pode ajudar a mitigar esse efeito. Verificar os cabeamentos sugeridos, tamanhos e formas de disposição recomendadas no manual do fabricante é de suma importância para evitar maiores problemas no futuro. O próximo cuidado que temos que ter é com relação aos picos de tensão causados pelo chaveamento do IGBT e distância entre cabos. Ao fazer o chaveamento, o IGBT gera transientes de tensão pela mudança de estados, que, de acordo com o comprimento do cabo, podem ser amplificados, causando a quebra da isolação entre bobinas e, por consequência, um curto-circuito no motor. Esta foto é de um motor que foi danificado por um furo em sua isolação. Veja que tem um conjunto de bobinas que está mais escurecido, que foi onde houve o rompimento da isolação e o curto-circuito. Nesta imagem, vemos como fica a forma de onda que chega nos terminais do motor. É possível identificar o PWM, porém, sempre na mudança de estado surge um pico de tensão, que de acordo com a distância gera um efeito que chamamos de overshoot. Neste gráfico, podemos ver que a variação de tensão é tão grande em um curto período de tempo que o sinal demora a se estabilizar. Os dois pontos que colaboram para o aumento do overshoot são a distância de cabos entre inversor e motor e a alta variação de tensão em um curto espaço de tempo, o rise time, que é o que chamamos de DVDT. Pela IEC, o rise time é o tempo levado para o sinal de tensão variar de 10 a 90% do valor de pico, e o DVDT é a variação de tensão neste período dividido pelo rise time. A longa distância de cabos faz com que a impedância do sistema aumente muito e crie um ponto que chamamos de ponto de ruptura, onde a impedância a sinais de alta frequência é tão grande que é como se criasse uma barreira refletindo o sinal de tensão, causando overshoot nos terminais do motor. Neste efeito de onda refletida, a tensão pode passar até 3 vezes a tensão do barramento DC, dependendo da distância entre inversor e motor. Pela IEC, o cálculo de tensão do barramento DC deve ser feito através da fórmula onde a tensão DC é 1,35 vezes a tensão de entrada do inversor. Em um exemplo prático, se você tem uma tensão de entrada de 400 volts, a tensão do barramento DC será de 560 volts VDC. E este é o valor que é utilizado para cálculo das tensões de pico que podem atingir o motor. O motor que é acionado por inversor de frequência tem que ter isolação suficiente para suportar esses níveis de tensão. Sempre que for utilizar um inversor de frequência em motores já instalados que trabalhavam por partida direta, sempre verifiquem a tensão máxima suportada pelo motor, para evitar problemas com rompimento de isolação. Já um rise time muito alto nos terminais do motor pode causar um estresse muito alto nas espiras da cabeça de bobina, e de lá se propagar para outras espiras, danificando o isolante e provocando um curto no motor. O rising time é mais crítico nos terminais do inversor. Conforme a distância entre inversor e motor vai aumentando, a indutância do cabo aumenta também e acaba gerando um atraso na variação de tensão, diminuindo um pouco o efeito. Um inversor com modulação por IGBT pode chegar a ter rise times menores que 0,1 microsegundos nos seus terminais. Porém, no motor, o valor que chega nos terminais é sempre maior, por volta de 0,3 microsegundos, dependendo da distância dos cabos. Na figura ao lado, você pode ver um exemplo real de uma queima por rompimento de isolação, devido a valores altos de DVDT. Agora irei explicar de uma forma abrangente como mitigar ou evitar esses tipos de problema,
mas sempre recomendamos que você verifique o manual do usuário do seu inversor e o datasheet do seu motor, pois a tecnologia de chaveamento pode mudar de um fabricante para o outro e as especificações de proteção podem variar da mesma forma. O primeiro ponto a ser verificado é a sua tensão de rede e a tensão de isolação máxima suportada pelo seu motor. Normalmente, motores até 500 volts já vêm com isolação suficiente para suportar os picos de tensão de uma rede de 500 volts. Acima dessa tensão, normalmente é recomendado um reforço na isolação do motor, para que ele possa suportar maiores picos de tensão. Se caso você for utilizar um inversor em um motor já existente e que já foi rebobinado, é recomendado verificar com seu prestador de serviço como que foi feito o processo de reparo deste motor e os testes realizados, para verificar se ele está apto a trabalhar com seu inversor de frequência. A segunda medida que pode ser tomada para minimizar tanto os picos de tensão como o rise time é utilizar um indutor na saída. O uso do indutor atrasa o sinal de tensão, aumentando o rise time e amortece o pico de tensão. A desvantagem é que você aumenta um pouco mais a impedância do sistema, não eliminando o problema de onda refletida. A terceira medida que pode ser tomada é o uso dos filtros DVDT. Esses filtros possuem um circuito RLC. Esse circuito, além de exercer as mesmas funções do indutor de saída descrito anteriormente, também elimina os sinais de alta frequência, mitigando assim o efeito de onda refletida. O DVDT também protege o cabeamento de descargas de corrente causada pelo efeito capacitivo. A desvantagem do filtro DVDT é que em grandes distâncias, a partir de 500 metros, ele começa a não ser tão efetivo. O gráfico na tela está mostrando o efeito de onda refletida nos terminais do motor mitigado devido ao uso do filtro DVDT. A quarta medida é a utilização de um filtro senoidal, que basicamente é um filtro que deixa passar somente as componentes de baixa frequência, eliminando os sinais gerados pelo chaveamento do IGBT, os picos de tensão e o rise time, e por consequência, o efeito de onda refletida. Muito utilizado em distâncias relativamente altas, acima de 750 metros. Porém, as desvantagens é que a aplicação deve trabalhar em escalar, e a frequência de chaveamento do IGBT tem que ser fixada conforme a especificação do filtro. Existem também questões de custo e aquecimento do componente, que podem influenciar na decisão de usar ou não essa solução. Na tela, vocês podem ver uma comparação entre o sinal de tensão e corrente de saída, com e sem o filtro senoidal. Principalmente o sinal de tensão tem uma melhora significativa, ficando muito parecido com uma senoide perfeita. Uma ação de contenção que pode ser tomada em casos que o problema foi identificado, porém não há possibilidade de correção imediata, é reduzir a frequência de chaveamento do IGBT. Reduzindo a frequência de chaveamento, haverá menos pulsos de tensão, por consequência, menos picos, assim você conseguirá aumentar a vida útil da isolação do motor. Aqui segue uma tabela que está no manual de hardware do ACS 880, que mostra as recomendações da ABB quanto ao uso de filtros DVDT, isolação especial e filtros de modo comum, de acordo com a distância entre inversor e motor. Com relação ao uso de rolamentos isolados em motores maiores que 100 kW, assista o vídeo sobre formas de mitigar problemas com rolamento devido à corrente induzida. Agora vamos falar das tão temidas harmônicas de rede, no uso com inversores de frequência. Vou tentar explicar de uma forma simples, pois realmente o assunto é complexo e poderia passar horas aqui falando sobre o tema. Basicamente, harmônicas são distorções nos sinais de tensão e corrente que são causadas por cargas não lineares, que fazem modulação da forma de onda fundamental, que no caso seria a senoide que vem da concessionária e está disponível, por exemplo, na tomada da sua casa. Essa distorção pode gerar diversas dores de cabeça, tanto para o usuário quanto para a concessionária, como problemas de aquecimento de cabos, transformadores, redução do fator de potência, mau funcionamento de outros equipamentos dentro da mesma rede, entre outros. Todos os equipamentos eletrônicos, desde seu computador a grandes conversores usados em trens, alteram a forma de onda, tanto de tensão como de corrente, gerando harmônicas. Este total de distorção é medido através da soma de todos os sinais gerados devido à modulação do sinal original, e chamamos de THD. A figura mostra uma forma de onda na frequência fundamental de rede, e depois temos todas as componentes geradas devido à modulação de um sinal para gerar o PWM, como por exemplo o inversor de frequência.
Para efeitos de cálculo, normalmente representamos essas harmônicas em diversos sinais dentro de um gráfico de amplitude por frequência, aplicando a série de Fourier e ficando assim mais fácil de visualizar. Assim, o gráfico pode ser representado como esta tabela. Conforme falei antes, todo equipamento que modula sinal elétrico, no caso a senoide, gera distorção, desde seu computador, sua impressora e a geladeira da sua casa com tecnologia inverter, por exemplo. Fazendo uma comparação, componentes eletrônicos causam muito mais distorção harmônica do que um inversor de frequência. Se o inversor de frequência não chega a distorcer nem 1/5 do que o computador distorce os sinais, por que temos que tomar tantos cuidados com harmônicas nas aplicações com inversores? O inversor de frequência consome uma potência muito maior que os diversos computadores e por isso tem muito mais impacto na rede do que eles. Então, é necessária uma atenção específica. Para inversores de frequência, o que determina o nível de distorção harmônica é a forma de retificação. Em retificadores 6 pulsos compostos por diodos ou tiristores, o THD de corrente gira por volta de 48% a 72%, o que é muito alto para os padrões da indústria. Existem algumas concepções que podem ser utilizadas para diminuir o THD gerado pelo inversor. Inversor 6 pulsos com reator na entrada C. Esse filtro também protege o retificador contra pequenas oscilações de rede ou tensões mais elevadas vindo do transformador. Porém, esse filtro tem um tamanho consideravelmente grande e acaba gerando uma queda de tensão na entrada do retificador. Com ele, o nível de THD fica por volta de 40%. Inversor 6 pulsos com reator no barramento DC. Este é um filtro indutivo que fica no próprio barramento DC, junto com os capacitores e resistores de equalização. Sua vantagem com relação ao reator AC é que ele é bem menor. E em alguns inversores, esse reator possui uma tecnologia de variação de impedância de acordo com a variação de frequência, se tornando mais efetivo. Esse tipo de tecnologia se chama swing choke. Neste caso, o nível de THD pode variar de 32% a 40%. Retificadores 12, 18 ou 24 pulsos. Nesta configuração, colocamos pontes retificadoras em paralelo defasadas normalmente em 30 graus. Ambas as pontes geram harmônicos em amplitudes semelhantes, porém, ao se conectarem no transformador, como estão defasadas, as suas componentes acabam se anulando, ficando com níveis de distorção variando de 5% a 12%, dependendo do número de pulsos do retificador. Quanto maior o número de pulsos, menor o THD. A desvantagem dessa configuração é que você necessita de um trafo dedicado com vários secundários. Inversores com tecnologia Low Harmonic. Nessa configuração, o inversor vem com um retificador ativo IGBT e um filtro LCL, que elimina as componentes de alta frequência, que voltariam para a rede, causando distorção do sinal. Dessa forma, o nível de distorção harmônica fica abaixo dos 3%. Uma outra vantagem em utilizar esse tipo de sistema com possíveis instabilidades de rede, como se trata de um retificador ativo, ele pode compensar esta perda sem alterar o controle de carga. Um ponto importante termos em mente é onde os valores de harmônica têm que atender às normas. Sempre logo acima do inversor, no caso de uma configuração 6 pulsos, o nível THD vai estar fora da norma, porém não necessariamente você terá que tomar ações para mitigar, pois talvez o ponto de medição definido pela norma no seu sistema está dentro do limite de distorção. Se baseando na I3E519, esses são os pontos de medição de THD, onde o THD-V sempre deve ser medido logo na entrada do secundário, antes de chegar na rede de distribuição, e o THDI é medido no primário. Para maiores informações sobre as tecnologias que a ABB possui para mitigação de harmônicos, assista ao vídeo que fala especificamente sobre o tema. Espero que esse vídeo tenha ajudado a verificar alguns cuidados que são necessários na instalação do inversor. Lembre-se de curtir esse vídeo e enviar para os colegas. Até a próxima!